Senhor, mais uma vez, diante de Ti, Pai, nós queremos orar, te agradecer pela Tua palavra, pela presença do Senhor no nosso meio, que é revelada, Pai, através da Tua voz, que fala conosco nessa manhã. Ó Deus, nós pedimos a Ti nessa hora, que o Senhor nos dê a instrução correta, mediante o Teu Espírito, Pai. Que toda palavra que seja proferida aqui, ela venha diretamente do Senhor, Pai. Que não haja nenhuma interferência das trevas, mas que o nome do Senhor, Pai, seja glorificado por meio dessa porção, que eu creio que alimentará os nossos corações nessa manhã. Então, Senhor, derrama sobre cada mente, sobre cada coração aqui nessa hora, Pai, uma porção do Teu Espírito. Que haja, Deus, uma unção sobrenatural. E que essa palavra, ela possa voar aqui, Senhor Deus, em todos os cantos deste ambiente, transformando aqui, Senhor, num verdadeiro tabernáculo. Quando a glória do Senhor vem e a Tua Shekinah se faz presente. Nós te agradecemos por tudo. Nós te louvamos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, irmãos? Shabbat Shalom para todos, Boker Tov, bom dia. Nós vamos dar início hoje, ao livro de Vaikra, que alguns denominam como Levítico. Alguns denominam esse livro como o livro carnicida, que fala muito de oferta, de morte, de sangue. Mas esse é um dos livros que mais deve mexer com a nossa essência. Por quê? Não adianta termos o tabernáculo, mas não termos a unção do tabernáculo. E nós sabemos que a unção do tabernáculo, ela vem quando há sacrifício, quando há uma morte. E a palavra Vaikra, nós entendemos como no português, que significa e chamou. Esse livro também ele é chamado de Torat Kohamim, porque é a Torá do sacerdote. Ele é o livro do meio da Torá. Então significa que se Adonai permitiu que esse livro fosse colocado no meio da Torá, é porque há algo especial. Deus sempre tem um princípio, um meio e um fim, Assim como a palavra Emet, que é a palavra verdade, que nós entendemos que o Aleph, do E, ele significa início, princípio. O Mem significa o meio. E o Tav significa o fim, a finalidade. Então nós entendemos que o livro de Vaikra, ele tem uma finalidade. Existe um porquê de Deus pedir sacrifícios de animais, pedir ofertas, para que nós possamos entender o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Eu entendo que o tabernáculo ele já estava pronto, E agora o Senhor ele começa a falar com Moshe aquilo que ele desejava que acontecesse dentro do tabernáculo, E a voz de Deus então ela sai de dentro dessa tenda. A voz de Deus não saiu de qualquer lugar. Ela saiu de dentro dessa tenda trazendo uma revelação do profundo, queridos. E por isso você precisa de abrir sua mente nessa manhã para entender o que Deus quer de nossas vidas. Nessa porção da Torá, Deus descreve as leis do sacrifício de animais. Ele explica os diferentes sacrifícios que expiam a culpa ou pecados e distingue entre pecados cometidos inadvertidamente e pecados cometidos de propósito. Nós sabemos que existem alguns tipos de ofertas que o Senhor pediu como sacrifício. A primeira delas é a oferta de Olá, que é a oferta de holocausto, que ela está relacionada à ascensão, ou seja, Olá vem da palavra liá, que significa subir. Deus quer que você se acenda a Ele, você precisa se elevar. A oferta de holocausto é uma entrega na qual você não pode ficar no mesmo nível. Deus quer que você se eleve à presença dEle. Mas também essa oferta, ela era uma oferta de animais, Depois nós temos a oferta de mirra,
que é a oferta de oblação, e é chamada também de oferta de manjares, e ela era feita com cereais, e ela tem também o seu significado como uma entrega que nós damos ao Senhor, e ela está dividida em algumas partes, né? Que é essa parte que eu vou falar, que é o Hadá, né? Que é a oferta pelo pecado. Também o sacrifício de Acham, que é o sacrifício de culpa. O sacrifício de Miluim, que é o sacrifício de consagração. E o sacrifício de Shelamim, que é o sacrifício de paz. Ou seja, em torno de todos esses sacrifícios, o Senhor, Ele quer algo de nossas vidas. Ele quer uma entrega de nós em todas as áreas, né? É tão interessante que essa oferta de Shelamim, ela fala de paz, ela fala de reconciliação. Muitas vezes, queridos, nós estamos brigados com Deus. As pessoas falam assim: não, eu estou bem, né? Eu oro, mas muitas vezes nós estamos brigando com o Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós estamos murmurando, quando nós estamos queixando, falando mal de Deus, mas nós falamos mal de Deus, falamos, quando nós vamos contra a vontade dEle, quando nós desobedecemos a Ele, não acatamos aquilo que Ele tem nos pedido, nós estamos virando as costas para o Senhor. Então nós precisamos fazer uma oferta de sacrifício de paz, de shalom. É como quando você está de mal de alguém, e aí você vai pedir o perdão, né? Eu estava dizendo hoje de manhã que o perdão é liberar as pessoas de dentro de nós. Quando nós não perdoamos, nós estamos prendendo as pessoas no nosso coração. E o perdão significa soltar, deixar ir, deixar livre. E nós precisamos disso muitas vezes, porque às vezes nós prendemos até Adonai dentro de nós. Nós amarramos Deus dentro do nosso coração porque a gente está chateado com Ele, porque nós não estamos gostando de alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, e aí nós ficamos falando com Ele coisas que não agradam a Ele. Mas o Senhor quer que nessa manhã eu e você venhamos a fazer uma reconciliação, fazer uma consagração. Será que nós temos feito uma entrega total a Adonai? Eu acho que a medida do nosso amor a Deus é a medida da nossa entrega. Quanto mais nós nos entregamos ao Eterno, significa que mais nós estamos nos consagrando a Ele. E a festa de Hanukkah, ela tem esse princípio, que ela chama dedicação e consagração total. Ou seja, eu estou me entregando a Ti, Senhor. Eu estou me dando plenamente a Ti. Então, irmãos, nós entendemos que todos esses sacrifícios que Adonai, Ele nos pede, eles são transformados de uma forma tão profunda, que Deus, Ele pede um sacrifício, sabe por quê? Porque Ele quer se aproximar de nós. Ele quer que nós venhamos a aproximar dEle. E o sacrifício e a oferta é uma motivação do nosso coração, quando nós nos entregamos a Ele sem reserva. E nós precisamos então entender esses princípios. Há também questão do livro de Levítico, que em especial essa porção, ela está cheia de detalhes sobre o ritual, e em especial aqueles rituais relacionados a como e quando trazer sacrifícios para adoração. Queridos, uma das coisas que mais Adonai quer é que nós possamos aproximar dEle para falar coisas que agradam o coração dEle. Até as nossas orações, elas têm que ser adoração a Deus. As nossas orações, elas têm que se transformar em adoração, porque toda oração ou toda adoração, ela tem que vir acompanhada de sacrifício. Ninguém adora sem fazer um sacrifício. Ninguém consegue orar se não fizer um sacrifício, porque você tem que separar tempo, tem que haver dedicação, tem que haver entrega. E quando nós pensamos em ritual, então, nós devemos lembrar de que a nossa vida diária, ela é constantemente, cheia desse comportamento, que nós temos que transformar a nossa vida diária, queridos, num verdadeiro sacrifício Adonai. Eu entendo que todos esses sacrifícios aqui, ele transforma a nossa vida menos em trevas, menos caótica, quando nós nos oferecemos a Deus como um verdadeiro sacrifício. Quanto mais você se oferece a Deus
em tudo que você faz. Não é só no momento que você está orando, lendo a palavra. Mas nós entendemos que seguir os princípios bíblicos da fé judaica significa seguir um ritual diário, constante, aonde a gente transforma a nossa vida, a nossa casa, aonde nós estamos, num lugar de adoração a Adonai. E aonde você quiser adorar Adonai, ali vai ter que haver um sacrifício. E nós transformamos, desde o levantar da manhã até a hora que você deita, nós transformamos tudo isso em adoração. Tudo que você faz, meu querido, tem que ser adoração. É por isso que nós agradecemos ao Eterno quando nós levantamos, quando nós vamos comer, quando nós estamos tomando o nosso banho. Tudo isso é um ritual. Tudo que nós fazemos diariamente se transforma num ritual. Às vezes as pessoas falam assim: mas Yeshua foi contra a comer com as mãos sujas? Se ele foi contra, a palavra de Deus, ela exclui isso. Por quê? Porque lavar as mãos significa higiene. Ninguém come de mão suja não, meu irmão. Isso é um ritual. Então, para o judeu, ele entende que tudo que ele faz se transforma em um ato de adoração. A uma bala que vai comer, ele agradece a Deus e adora a Deus por aquela bala. Adora a Deus por pedaço de um queijo. E a gente diz: Senhor, obrigado por um queijo. Eu gosto de queijo, Senhor, e o Senhor me deu um queijo. Amém? E aí a gente adora o Senhor e fala: obrigada, meu Deus. Como o Senhor é generoso. Queridos, quando nós transformamos o nosso dia em adoração, vocês podem ter certeza que você transforma o seu dia num dia muito melhor. Quando nós entendemos que tudo que nós fazemos, e muitas vezes vai requerer trabalho, esforço, dedicação e disciplina. Porque a Torá, ela ensina isso. Os sacrifícios ensinam isso. Eles tinham que pegar o animal, preparar o animal, né, para aquele sacrifício. Isso não dava canseira não, irmão? Vocês acham que cozinhar todo dia não cansa? É um ritual, é um sacrifício. Mas depois você vai lá e come com alegria e fala: valeu a pena. Quando você veste sua roupa limpinha, você fala: valeu a pena ter lavado aquela roupa. Quando, né, vai deitar, a cama está lá cheirosa, valeu a pena. O banheiro limpinho, a cozinha limpa. Isso é ritual, querido. Quando você está lá dirigindo seu carro, é um ritual. Quando você está lá no seu trabalho militar, é um ritual. Tudo é um ritual e que pode glorificar Adonai. E isso é um sacrifício de louvor ao Eterno. Amém? Naquele tempo, o povo de Deus manifestava o relacionamento com Adonai por meio dos sacrifícios. Estes sacrifícios foram trazidos em muitas ocasiões. E quais são elas? A primeira, quando alguém era culpado de pecado intencional ou não. Muitas vezes, querido, nós pecamos sabendo que estamos pecando. Vem me dizer que você não já mentiu sabendo que está mentindo. Quantas vezes você olhou para uma mulher que não é sua e sabia que estava errado? Quantas vezes você cometeu coisas que você sabia que estava fazendo de errado? Então era necessário um sacrifício por esse pecado que eu cometo sabendo que eu estou cometendo. Mas existe aquele pecado, irmãos, que a gente comete sem perceber, né? Às vezes nós fazemos alguma coisa que depois lá na frente você pensa: nossa, isso aqui não agradou a Deus não, eu não podia ter feito isso. Mas também nós fazemos sacrifícios quando estamos gratos a Deus, ou quando nós temos que celebrar a Ele alguma coisa. Mas para agradecer a Deus precisa de sacrifício? Precisa. Quando alguém faz um aniversário, você compra um presente, aquele presente teve um valor. E por que você dá um presente? Porque você é grato a Deus pela vida daquela pessoa. E nós precisamos levar a Adonai presentes, ofertas que agrade a Ele e dar a Ele aquilo que Ele deseja então receber. Esses rituais forneciam uma maneira concreta para as pessoas expressarem suas emoções diante do Eterno. Porém, queridos, hoje nós podemos entender que a oração, ela há muito tempo substituiu esse tipo de sacrifício.
Hoje, quando nós olhamos as tradições judaicas, você percebe que eles criaram um Sidur, não foi? Esse Sidur, ele representa esses momentos de oração, adoração e sacrifício. Por quê? O judeu, ele tem o costume de orar 3 vezes ao dia. E eram os horários que eles faziam os sacrifícios também, da manhã, da tarde e da noite. Então, quando você recita as brachot, né, do Sidur, e que você tira esse tempo para orar, é como se você estivesse entrando dentro do tabernáculo e fazendo esse momento de sacrifício. Por que Adonai ele quis que extirpasse esse tipo de sacrifício? Porque as outras religiões também, irmãos, faziam sacrifício de animais. E vocês acham que Adonai vai querer algo que outros estão imitando aí? Ele gosta de exclusividade. Ele só permitiu o entendimento desses rituais porque apontava para o Mashiach e Yeshua. Mas nós entendemos que Adonai ele nunca quis derramamento de sangue. Não é desejo de Adonai. Ele nunca desejou isso, porque Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus que dá vida. E é por isso que Yeshua precisou vir, porque Deus estava dando vida, porque somente pela morte do Mashiach, tudo isso seria terminado. Mas o Senhor, Ele nos instrui, que através daquilo que aconteceu no deserto, nós podemos perceber que hoje nós transformamos aquele ritual todo de sacrifício em momentos de oração, de consagração e de entrega. O que eu concluo com isso, irmãos? Que sem oração não há sacrifício, porque essa é a oferta que agrada a Deus. Você acha que se você fica só lá lendo Bíblia, estudando, mas não tem um momento de oração, está agradando a Adonai? Claro que não, meu irmão. Você pode estudar e conhecer toda a Torá, mas se você não tiver uma vida diária de oração, se prostrar diante do Senhor, se derramar na presença dEle, isso para mim que é o verdadeiro sacrifício. É você se dobrar diante dEle e clamar pelo nome dEle. Mas eu acho tão interessante que a oração ela tem um princípio tão maravilhoso, que quando nós oramos, nós aproximamos as pessoas de Deus. Porque quando você ora, você está intercedendo por alguém. O que o sacerdote fazia? Ele confessava o pecado dele e do povo sobre aquele animal e oferecia aquele sangue a Adonai para que ele pudesse fazer ali uma oferta de entrega em prol do povo. Então significa, querido, que a sua oração pode salvar muita gente, a sua oração pode libertar muita gente, pode levar muitas pessoas à consciência do pecado e à presença de Adonai, porque aquele animal aproximava o povo de Israel ao Eterno. Agora imagine você que é um filho de Deus, ungido, cheio do Ruach HaKodesh. Você tem muito mais essência divina do que um animal, meu irmão. Deus derramou do seu Ruach HaKodesh sobre nós para nos capacitar a orar. Para pensar uma coisa, eu estava pensando nisso quando eu estava fazendo essa paraxá, que o povo do passado, eles não tinham costume de orar igual a gente ora, não. O povo aprendeu a orar no deserto. Você vai ver falando de um povo fazendo um sacrifício como Noa fez. Mas assim, do início da Torá, você vai ver ali que o povo tinha muito costume de gastar horas e horas em oração, porque eles já viviam uma vida prática diante do Senhor. Aqueles que serviam a Deus, eles já entendiam, mesmo sem ter recebido a Torá ali na pedra, o coração deles já tinha consciência de que viver para Deus é viver uma constante oração. A vida é uma oração constante. Nós falamos com o Eterno o tempo todo, meu irmão. Podemos estar em qualquer lugar. Então não significa que se eu não tenho tempo dentro do relógio das 24 horas para parar diante do Eterno, nós temos sim. Nós temos 5, 10 minutos. E Adonai não está esperando o tempo que você ora. Ele quer a qualidade da sua oração, a qualidade da sua entrega. E se você está expressando diante dele, não precisa falar hebraico não, meu irmão, porque Deus entende português também. Aleluia. Ele criou as línguas.
Nós sabemos que se essas línguas surgiram é porque Adonai deu inteligência ao homem de pronunciar palavras. A fala vem dele, porque ele é a palavra, ele é a fala, ele é a expressão exata de todas as coisas, de tudo o que foi criado. Então não tem desculpa, nós podemos orar em todo tempo, em todo lugar. E o que eu acho lindo nisso, irmãos, que quando nós oramos, a oração são os nossos pés. Quem entrar no tabernáculo de Deus começa a orar. E quando você começa a orar, você começa a andar no tabernáculo. Primeiro você se entrega como sacrifício, confessando os seus pecados, as suas culpas, e dizendo: Deus, eu errei hoje, eu fiz isso que não agradou o Senhor. Aí de repente você já começa a receber aquela porção do Ruach, aonde ali você está no santo lugar, e a luz da menorá se acende, e Deus começa a manifestar a palavra dele no seu coração, e aquela palavra vai te curando, vai te enchendo, vai te preenchendo, e de repente você já tem sangue nos seus dedos para colocar no véu e dizer: eu posso entrar agora, Senhor, está diante de ti. Eu consegui passar pelo processo da santidade, da entrega. Meu irmão, comece a orar. Os seus pés vão ser levados diante do trono de Adonai. E outra coisa que eu acho interessante, que quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus aonde Ele estiver. Ah, Deus está ocupado lá na China. Ah, eu vou lá também. Porque Adonai, queridos, quando Ele vê você caminhando para a presença dEle, sabe o que a Bíblia diz? Que Ele se levanta do seu lugar. Ele se levanta do seu lugar, meu querido, e começa a aproximar de você. Porque nós trazemos a presença dEle, meu irmão. Nós aproximamos Deus de nós. Quando nós declaramos o nosso amor a Ele, nós trazemos a glória dEle, a Shekinah. Se você não experimenta disso, meu querido, comece a entrar nesse tabernáculo diariamente. Comece a aproximar a sua vida do Senhor, e você vai ver descortinando diante dos seus olhos mistérios que Deus quer te levar. A igreja está cega para aquilo que Deus tem para nós, porque a igreja não ora. É tempo de clamor, não é tempo de ficar na internet discutindo religião, pensando a minha fé é a melhor, aquilo que eu sei mais é o que é o correto. Não, meu querido, nós precisamos de amor derramado nessa terra, de unidade, de perdão, de carinho. Tzedakah é carinho, é a gente dar às pessoas o que nós temos. Mas muitas vezes nós queremos sugar das pessoas, tirar, porque às vezes a pessoa está crescendo naquela fé ingênua, e a gente vem com a palavra de santidade, de santarrão. Isso aí está errado. Não somos juízes, queridos, vamos orar pelas pessoas. Cada um recebe de Deus uma porção. Deus dá para cada um de nós uma medida de fé. E nós podemos orar sim, para que as pessoas sejam acrescidas de uma fé verdadeira, para que elas possam chegar à presença do Senhor. É você que leva os teus filhos à presença de Deus. É você que leva sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu vizinho. Então, querido, comece a orar. Porque a oração move o coração do Eterno. A segunda coisa que eu entendo aqui, que os rituais diários da nossa vida, eles podem ter um significado mais profundo. Eles podem ser oportunidade naqueles momentos sendo transformado em adoração. Ou seja, nós podemos ter rituais em nossa vida, irmãos, na nossa casa, na nossa família. E ali nós podemos demonstrar a nossa gratidão a Adonai em qualquer lugar. Quantas vezes você pode estar ali fazendo o seu serviço diário, o seu trabalho, e o coração ardendo de amor pelo Senhor, a ponto de não conter as lágrimas, porque quando você é grato, você chora. Não existe gratidão sem derramamento de lágrimas, não, irmão. Sabe por quê? A lágrima é a expressão da alma, e os olhos são as janelas dos céus, aonde você derrama aquela água, querido, a janela se abre, e a gota do orvalho vem, mostrando a gratidão do coração. Chore com o Senhor, meu irmão. Olha, Adonai diz assim: rasgai vossas vestes na minha presença, derramai vosso coração diante de mim. Porque o Senhor, Ele quer isso, meu irmão. Ele quer esse derramamento na presença dEle. Mas falta pessoas para chorar junto com o Senhor.
porque Deus também chora. A palavra de Deus diz que Ele tem sentimentos que muitas vezes o entristece. E nós podemos ser gratos a Adonai. Uma terceira coisa que nós podemos ver sobre o sacrifício, que a oferta deve ser sem defeito. Nós queremos levar uma oferta, mas ela está manca, suja, né? Ela não foi purificada. Você entrega um presente para alguém sujo? Você vai pegar qualquer coisa ali e dar para uma pessoa que já está usada? Pode até dar. Mas eu estou dizendo de uma oferta de gratidão. Nós temos que dar algo para Deus sem defeito, meu irmão. Lá em Malaquias diz que o Senhor está cansado desses sacrifícios, aonde entregamos a Ele ofertas que estão manca, suja, doente. Primeiro nós precisamos nos lavar, precisamos nos purificar, para depois sermos essa oferta agradável. E essa paraxá nos ensina isso. Mas existe um quarto detalhe aqui do sacrifício, que a oferta, ela substituiu o ofertante. Está lá no versículo 4, irmãos. Depois você lê aí. O que eu posso entender aqui? Que a oferta substitui o ofertante, ou seja, eu me dou. Adonai está preocupado com o que você está levando nas mãos. Ele quer, é você. O presente é só uma maneira de você chegar a Ele. Você entende, meu irmão? Deus te motiva a falar assim: traga algo para mim como uma oferta. Mas Ele não queria aquela oferta, Ele queria aproximar o ofertante. Porque se o ofertante não tiver o coração que está na oferta, aquela oferta vai ser inválida, mentirosa e muito sem graça. Sabe quando você dá um presente por obrigação? Nossa, eu tenho que comprar um presente para fulano. Você nunca fez isso? Nossa, eu tenho que dar um presente. Você não está dando de coração. Porque quando você dá de coração, você dá o seu melhor, mesmo que seja uma caixinha. Uma caixinha. Então, meu irmão, aqui nós podemos entender que o ofertante seria quem? O próprio sacerdote. Quem é sacerdote aqui? Hã? Todos nós somos sacerdotes, né? Então, o que nós vemos aqui? Que no caso, aqui o ofertante seria o sacerdote, e desse modo o sacrifício já se tornou então obsoleto por dois motivos. Primeiro, não há mais o templo para esse ritual. Então significa que hoje nós somos o templo e somos o sacrifício. Adonai queria ensinar isso, que ele queria o sacerdote e não a oferta. Mas ao mesmo tempo a oferta era tão significativa porque ela era a entrega do coração do sacerdote. Ele estava dando aquela oferta como se ele estivesse se entregando ele mesmo. Então hoje nós podemos entender, irmãos, que nós somos o templo e também somos a oferta. Segunda coisa que eu entendo aqui, que Yeshua cumpriu em si este ritual, pois ele é o tabernáculo e o próprio sacrifício. Nós não tínhamos nada, queridos, tão valioso que pudesse suprir o coração do Eterno. Mas a Bíblia diz que Ele mesmo ofereceu a si mesmo. Yeshua é a oferta agradável a Deus. E é por isso que quando Yeshua é apresentado diante de Adonai, o que Yeshua falou? Quando você orar, fala do meu nome lá para o Pai, viu? Diga para Ele lá que é em meu nome que você está indo. Querido, nós só conseguimos entrar na presença gloriosa do Eterno quando nós entramos no nome de Yeshua. Porque Ele é a oferta que Deus agrada. Ele é a oferta que Deus desejou. Amém? Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, lá diz que a Torá promete que os israelitas que são fiéis à aliança se tornariam Kohanim, um reino sacerdotal, ou seja, ele vê um povo inteiro servindo como sacerdote. Quando Adonai olhou para o povo de Israel, ele escolheu alguns, queridos, mas ele separou esses para mostrar para a geração que viria que tipo de pessoas Deus quer para ele. Ele nos quer como verdadeiros sacerdotes reais,
Pedro fala disso. Ele quer cada um de nós aqui oficializando diariamente na presença dele. E se você não vai, meu querido, ele fica esperando. E até quando nós vamos deixar Deus esperando por nós? Né? Talvez nós desejássemos ser um profeta ao invés de um sacerdote. Por quê? Tem muitas pessoas que não querem ser sacerdote. Por que não quer ser? Porque o sacerdote, ele tem que se dar. Agora o profeta, ele dá o que Deus dá para ele. No sentido, o sacerdote, ele representa o povo, ele carrega o povo nas costas, no peito, nos pés, na cabeça, porque toda a vestimenta do sacerdote aponta para essa entrega, né? E o papel do sacerdote é receber de Deus e passar para o povo. Agora você muda se quiser, meu querido. O profeta, ele fala para trazer advertência para o povo. Tem pessoas que gostam mais de ser profeta do que sacerdote. Por quê? Ser sacerdote, querido, é muito trabalho. Você tem que trazer o povo no coração. Você tem que carregar os fardos. Você tem que levar todo mundo junto. E sem excluir ninguém, querido. Pode ser pobre, rico, azul, amarelo. Adonai manda o sacerdote levar todo o povo diante dele. E vocês acham que isso é fácil? Carregar essa responsabilidade? Não é. É por isso que o sacerdote sofre. O sacerdote entristece. Porque ele precisa levar todos e muitas vezes não dá. Porque tem muitos que não querem ir. Muitos não querem se apresentar. Mas o profeta, ele joga a mensagem, ele fala e agora deixa o povo pensar. Então, irmãos, queiramos ser, sim, correndo e não em navio. Porque a disciplina do abate dos animais nos ensina que trazendo a oferta ao altar que Adonai está redimensionando, o impulso humano destrutivo em uma fonte produtiva e criativa, ou seja, trazendo oferendas ao altar, as paixões egoístas não são satisfeitas, mas controladas e transcedidas. O que acontece quando nós chegamos na presença de Deus? Nós temos que chegar com o coração disposto em mudança. A gente acha que vai chegar na presença de Deus todo cheio de si. Eu essa semana fiz um monte de coisa para Deus, né? Estou cheio de presentes para oferecer. Aí quando você chega no altar, ele lança uma palavra e te derruba todinho. Desmorona. Aí você fala, Senhor, achei que eu tinha feito alguma coisa. E ele diz, mas faltou isso aqui, meu irmão. Tudo isso que você fez não é nada diante disso que eu queria que você fizesse. E aí, queridos, a gente sai como? Humildezinho, né? A gente sai humildezinho da presença do Senhor, quebradinho que nem Jacó. E aí você vai ter que entrar numa peleja de novo para recarregar as baterias e dizer, Senhor, aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando? Começa de novo, Senhor, quebra o vaso novamente, esmiuça. Até tirar todas as trincas, meu irmão. Deus não quer vaso com rachadura, não. Vocês sabiam que eles faziam isso, né, com os vasos, né? Passavam a massinha nas gretinhas lá da rachadura, pintava, era uma cera. É daí que vem a palavra sinceridade. Por quê? Eles levavam vasos com cera. E aí o comprador perguntava, é sem cera? Esse vaso aí é sem cera? Ou seja, é verdadeiro vaso ou é só um vaso falso? Tem muita gente, querido, sem sinceridade diante do Senhor, sem verdade, mas estão com cera, né? Tampando as brechas de qualquer maneira. E Deus te quer limpo, puro, saudável. Querido, cuidado com o seu dia a dia. Cuidado com as suas atitudes. Tem coisas pequenininhas que a gente faz, querido, que Deus está de olho e não está gostando. Palavrinhas.
gestos, olhares. Oh, meus irmãos, é tempo de santidade. Vigie seus olhos, vigie suas bocas, suas mãos, as atitudes, porque os nossos atos exteriores significa o coração. O que está no coração é externado. E eu vejo que hoje o Senhor, Ele quer tratar o coração do seu povo. Nós precisamos de uma limpeza, irmãos. Tem áreas da nossa vida que ainda não foi restaurada, curada. Nós precisamos disso. E temos que passar pela mão do oleiro, né? O que a gente vê aqui, que um simples animal, ele é oferecido a Deus no lugar do homem. E isso nos ensina a ser menos amante de si mesmo e ganancioso. Se Adonai aceitou muito mais um animal, queridos, a gente fica se achando que é alguma coisa. O meu conhecimento, querido, ele não vale nada diante do Eterno se ele não for verdadeiro, e se não houver humildade, e se não houver pureza no coração. Deus não quer isso para nós. Então aqui o animal, ele era muito mais agradável ao Eterno do que o próprio ser humano. Deus não queria isso, irmãos. Ele queria uma entrega de liberdade diante dele, como um pai que recebe seu filho em casa. Deus queria a presença do homem ali, por inteiro, aquele Adão perfeito, né? O sangue do animal podia ser derramado no altar, mas o sangue humano não poderia ser derramado. E por quê? Porque o sangue do animal era puro, mas o sangue do homem não. Ele vinha contaminado com as emoções da alma, com os pensamentos do coração. O sangue é a vida, irmão. Se o homem oferecesse o sangue dele ali, ele estava levando sua própria vida, e a vida dele é impura, cheia de pecado. A Bíblia diz que em pecado nós fomos concebidos. Desde a queda do homem, a consequência veio. E agora o animal substituiu o homem, porque o animal era muito mais reconhecido como puro diante do Eterno do que o próprio homem. Então o fato dessa substituição, ela treina e ensina os adoradores para conter seus impulsos pecaminosos. O que eu posso ver, meu irmão? Que quando a gente olha para esses sacrifícios, nós temos que olhar para a nossa vida e agora fazer parar o pecado em nós. Nós precisamos parar de ser cara de pau diante da presença das pessoas e do Eterno. Por quê? Deus está vendo tudo, meu irmão. Deus está vendo tudo, minha irmã. Ele sonda seu pensamento, suas emoções. E Ele sabe todos os seus pensamentos. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso interior. E Ele sabe de todas as intenções das nossas palavras e das nossas atitudes. Então nós precisamos fazer parar os nossos impulsos carnais. Sabe, a gente tem muita atitude humana. Nós precisamos ser seres espirituais e fazer morrer essa carne, porque esse corpo aqui, Deus não agrada dele não. É por isso que Ele manda você cobrir, é por isso que Ele manda você se arrumar, você se lavar, porque essa carne é podre, vai para debaixo da sepultura e virar comida de barata. Então, irmãos, revista por dentro o seu coração, porque o que nós podemos ver aqui é que Yeshua, Ele foi aquele que nos substituiu. Ai de nós se Yeshua não tivesse entregado a vida dele. Ele nos substituiu, queridos, nesse sacrifício, para nos dar de graça a liberdade de entrar no Santíssimo Lugar. Mas para entrar no Santíssimo Lugar, tem que pegar a Torá e colocar no coração